Paz do Senhor para os irmãos. Já faz alguns dias que eu não faço um vídeo, que eu não estou tendo a oportunidade de falar para os irmãos aqui na rede social. Mas ontem, conversando com meu amigo Mateus, filho do pastor Rogério, um jovem adolescente que está entrando na sua fase de adolescência, um rapaz excelente, amoroso. O irmão Kleber, ele fala assim: irmão Kleber, e os seus vídeos? Eu gosto de compartilhar com a minha família. Eu gosto muito de ver os seus vídeos. Aí eu disse para ele: ô rapaz, por circunstâncias, eu dei um tempo, não tô fazendo os vídeos e tal. Aí ele falou: não, meu irmão, faz lá o vídeo, porque eu gosto muito de ver os seus vídeos. Eu me sinto bem com os seus vídeos. E é um jovem adolescente. Aí me animou. E falou: faz lá os vídeos, rapaz, porque eu gosto muito, eu fico esperando. Um garoto, né, que está entrando na adolescência, filho de pastor, mexe com o som da igreja, e apesar da pouca idade, eu o tenho por amigo pessoal. Aí eu falei: então tá bom, Mateus, vou fazer mais alguns vídeos e você assiste. Falei: faz que eu vou ficar esperando. Então eu recebi isso da parte do Senhor, né? No meu coração, o Senhor fala conosco de várias maneiras. Ontem falou a mim através da vida do Mateus, a quem o Senhor sabia que eu iria atender, porque é meu amigo. Mas também tenho autorização do meu pastor José, que é o pastor da igreja, um amigo amoroso, e o pastor Rogério, segundo na hierarquia da igreja, e pai do Mateus, muito amigo meu também. Irmãos, eu quero fazer um vídeo curto hoje sobre a reflexão nossa, de nós para com o Espírito Santo, para atingir o objetivo que é se apresentar na presença de Cristo como juiz, e isto vai acontecer porque a Bíblia nos garante, ela nos afirma. A Bíblia determina que todo joelho se dobrará na presença do Senhor e ele se apresentará no grande trono branco como juiz, né? Mas a Bíblia nos afirma, nos ensina que existem três tribunais, né? O tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios 5:10. Este tribunal está reservado para os crentes salvos do arrebatamento. Só se apresentará neste tribunal aquele que já está salvo, aquele que já foi arrebatado. Mas devemos estar ciente das condições em que vamos nos apresentar neste tribunal de Cristo. Aí depois tem o tribunal da glória de Cristo, né? Que é o Senhor que vai julgar as nações, que é o reino milenar de Cristo, né? Aí tá lá em Mateus 25:32, está em Apocalipse. Então o Senhor estabelecerá o seu tribunal e julgará as nações no reino milenar, Mateus 25:32. E depois, irmãos, do reino milenar, depois de todas a grande tribulação, depois da restauração, então virá o tribunal do trono, do grande trono branco, onde o Senhor julgará os mortos de Adão até o fim dos tempos, julgará os anjos rebeldes, os mortos ímpios, todo pecado, toda iniquidade, e será o final deste século presente que a Bíblia nos revela, de Gênesis 1:2 até o fim de Apocalipse. É o que o Senhor nos revela. No grande trono branco será um julgamento
para todos os salvos em Cristo, como já dito aqui, se apresentará ao Senhor no tribunal de Cristo, que está em dezenas de citações da Bíblia, mas eu peguei aqui como referência segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque, irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, né? Um dos motivos de eu ter dado uma segurada nesses vídeos, né? É porque quando você faz vídeo na internet, as pessoas que nos conhecem sabem da integridade, sabe que nos aplicamos a palavra de Deus para termos conhecimento ao longo de toda uma vida, né? E fazemos isso por amor do Evangelho, porque Cristo mandou ter amor pelas almas. Eu não tenho amor denominacional, sou evangélico da Igreja Ministério Belém desde o meu nascimento. Fui apresentado pela minha mãe e acredito que o Senhor vai resgatar um povo santo, separado de boas obras dentro das denominações. Então, em Cristo Jesus, eu sirvo ao Senhor dentro da Igreja Ministério Belém, levando a minha adoração e me colocando na presença do Senhor como servo do Deus Altíssimo, o adorando em grupo, né? Porque o Senhor é um Deus que gosta de organização. Quando ele foi dar a bênção ao povo, quando ele foi alimentar o povo com pães e peixe, né, que representam a misericórdia e a graça de Deus, ele mandou separar de grupo de 50 em 50 para ter ordem, para todos serem bem alimentados, para todos os grupos se sentirem saciados, e ainda sobrou 12 cestos, né? Então veja bem, se todos fossem um grupo só, daria confusão, briga, né? E como o ser humano é um ser de rebanho que vai atrás do seu pastor, que segue o seu pastor, sendo assim, se houvéssemos um único grupo religioso no globo inteiro, um homem de mau caráter, um homem com uma narrativa, um homem que tivesse uma eloquência, enganaria todos de uma só vez. Então, eu, Kleber, acredito que o Senhor organizou aí sua igreja assim, de grupos menores, para que todos tenham sejam alcançados com pães e com os peixes. Entendeu, irmãos? Então, esses grupos de 50 no meu coração, Kleber, é a Belém, é a Cristã do Brasil, é os irmãos da Batista, é os irmãos da Adventista, é o irmão da Presbiteriana. E o Senhor, que é misericordioso, diz que voltará na carta a Tito, vai buscar um povo zeloso, separado de boas obras, né, irmãos? Vamos colocar isso na mão do Senhor, vamos continuar orando, fazendo a nossa parte, buscando a nossa santificação para alcançarmos a glorificação e misericórdia do Senhor e estarmos no arrebatamento e se apresentar no tribunal de Cristo para recebermos um galardão grande, um galardão ambicioso que nos encha de satisfação na presença de Cristo. Porque se os irmãos lerem na segunda epístola do apóstolo João 2:28, ele fala assim, ó: muitos no tribunal de Cristo, que é só para os crentes, só para os salvos do arrebatamento, vai passar vergonha. Não vai ter o que apresentar, vai se salvar, ó, por um fiapinho, e vai passar vergonha, não vai ter galardão para receber. Pela misericórdia de Deus, está no arrebatamento. Então, o tribunal de Cristo, da qual Paulo fala em 2 Coríntios 5:10, é um tribunal onde receberemos o galardão, um julgamento de Cristo. Cristo vai julgar os arrebatados, já está garantida a salvação neste tribunal, mas ainda assim, o crente relapso vai passar vergonha na presença de todos os seus irmãos. É a Bíblia que fala aí na segunda carta de João 2:28. Muitos vão passar vergonha.
Irmãos, é neste sentido, é neste versículo que se dá a ênfase da minha reflexão essa tarde, porque eu estou na tarde de sexta-feira aqui, tá, irmãos? Falando, estou na minha casa, para não passarmos vergonha e termos um galardão ambicioso, um galardão que nos dá alegria e nos enche de gozo na presença do Senhor. Temos que ter essa preocupação, porque a Bíblia nos manda. Então, irmãos, baseado nisso, eu quero fazer uma reflexão de alguns minutos aqui com os irmãos e pegar um texto base, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 32, irmãos. Tá bom? Nós lemos eles mensalmente na Santa Ceia do Senhor, né? Então diz assim, na carta, na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos... não, começar no 11, no 31, irmãos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Então vamos ler de novo, 31 e o 32, capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando somos repreendidos, não está a Bíblia a Bíblia no versículo 32, ao nos afirmar que somos repreendidos pelo Senhor, então ela está afirmando que não somos excluídos. Os irmãos concordam? Então, o versículo 32 diz: quando somos repreendidos, como somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. Ou seja, se nós julgássemos a nós mesmos, ou seja, uma autorreflexão, é o crente olhar para si e fazer uma reflexão de como está vivendo a sua vida cristã, como está servindo ao Senhor, como está buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aplica a palavra de Deus no nosso coração à medida em que nela, a palavra do Senhor, meditamos e damos amplitude para o Senhor nos abençoar. Então, à medida em que nós refletimos a nossa conduta espiritual, quando nós refletimos o nosso limite de egoísmo denominacional, quando nós avaliamos o nosso egoísmo para conjugar o comportamento do irmão, quando nós paramos para refletir no espírito de autoritarismo que usamos para se sentirmos melhor, ou o espírito de autoritarismo para querer ser o cara, ser a irmã dentro da igreja, isso não é buscar um coração amoroso, cheio da unção para servir ao Senhor. São pequenas atitudes como essa que, se não pararmos, irmãos, nos dias atuais, começa a correria com o advento da maravilha que é a internet, que chegou como um tsunami na vida de todos os seres humanos, incluindo os evangélicos. Nós, querendo ou não,
é uma tecnologia de informação, entretenimento, de ajuda, documentação, tudo do Estado que nos é necessário é através, hoje em dia, da internet. Então, quando falamos de entretenimento, inclui-se aí até o Evangelho. O Evangelho tem chegado nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, como entretenimento. Uma autorreflexão que nos é ensinado pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, que se nós nos julgarmos a nós mesmos, é uma autorreflexão diária de como estamos nos comportando nessas pequenas atitudes diárias, observando esses mandamentos divinos e entendendo a aplicação da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada e os seus ensinamentos em pequenas porções na internet, na igreja, como nós estamos absorvendo ela através do Espírito Santo e gerando em nós reflexão, correção, amor pelo próximo, amor pelas almas, amor pela igreja, amor pela adoração. Porque a nossa adoração é motivo de sermos amorosos para com o Senhor. E o Senhor reciprocamente nos abençoa, nos amando primeiro. Quando fazemos uma autoavaliação, não estou também, irmãos, falando para ser autocrítico consigo. Por quê? A autocrítica é diferente, ou autodepreciação é diferente de reflexão. Olha como eu sou miserável. Olha como eu sou inútil. Não, isso não é autorreflexão. Isso é obra do adversário. Clama o sangue de Jesus para ele. Autorreflexão é você meditar na palavra do Senhor, como você está se dirigindo no dia a dia, como você se comporta com a palavra do Senhor como ensinamento na sua vida, como é o seu espírito de adorador, de comunhão para com o seu pastor, para com a sua comunidade, sua igreja, em Cristo Jesus, com a sua família. E se você está apto a chegar no tribunal de Cristo e receber um galardão ambicioso. Porque este tribunal é importante que reflitamos sobre ele. Porque é o tribunal em que eu e você, que estamos firmes e esperançosos no arrebatamento de Cristo, vamos passar. Eu não quero estar no tribunal do grande trono branco, onde os anjos rebeldes e o mundo, os mortos ímpios, serão julgados e condenados. Será terrível. No tribunal do reino milenar, onde o Senhor julgará as nações, eu, Kleber Leandro Leite, estarei no tribunal de Cristo, recebendo meu galardão. E a autorreflexão diária, como filho, é um passo primordial para sermos aceitos na presença do Senhor. Porque esta autorreflexão que primeira carta aos Coríntios 11, 32 e 31 nos ensina, não é uma vez por mês. Nós fazemos isso como símbolo de aceitação, né, como membro do corpo de Cristo na igreja. Mas ela tem que ser diariamente, várias vezes ao dia. Tem que ser a todo momento, porque não sabemos o minuto que seremos arrebatados, né? Pode ser o arrebatamento coletivo, mas pode ser o arrebatamento individual para mim ou para você. E então, depois disso, somente o tribunal de Cristo, para recebermos o galardão. Então, irmãos, porque quando fazemos a autorreflexão, então nós, através do Espírito Santo, somos habilitados
a meditar e receber do Espírito Santo a aplicação necessária, a dose necessária para sermos mais cheios da graça e da sabedoria e levarmos uma vida digna com Cristo, vida sem pecado, vida sem egoísmo, sendo um servo melhor. Porque o que tira o crente da presença do Senhor, da autorreflexão, porque quando o crente faz a sua autorreflexão, então ele está recebendo do Espírito Santo uma unção de meditação da palavra de Deus e a sua aplicação na conduta diária, como crente, como servo do Senhor, como empregador, como empregado, como servo de Cristo, como filho do Deus Altíssimo, como ministro da palavra, como abençoador do próximo, tirando de nós o desejo e a capacidade de pecar. Porque quando geramos em nós uma autorreflexão, então nós nos colocamos aos pés de Cristo e das suas ordenanças. O porquê isso? Porque isso nos direciona ao tribunal de Cristo para galardão. Porque o que nos tirava o galardão, o que nos tirava da presença de Cristo, é o pecado. Correto, irmãos? O pecado gerou separação do homem de Deus. Cristo veio até nós no nascimento de mulher, se fez para si o corpo de homem e a morte de cruz. Na cruz, o Senhor Jesus julgou o pecado. Paulo menciona o princípio espiritual do auto-julgamento por parte do crente. Eu estou parafraseando Paulo dizendo assim, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas se somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Foi o que nós acabamos de ler, né, irmão? Esse princípio que Paulo está nos ensinando teve aplicação à igreja de Coríntios que ele estava ensinando, mas aplica-se também à vida individual, a nossa vida individual de crente enquanto nós estamos aqui no mundo, irmãos. E esse julgamento se aplica em nós como filho na casa do Pai, porque estávamos separados de Cristo. Quando Cristo nos resgatou, fomos feitos filhos de Deus. E se somos repreendidos por Cristo, então ele está dizendo que não estamos sendo tirados da presença do Senhor. Ele não está nos rejeitando como filho, como servos de Deus Altíssimo. Não estamos sendo excluídos. Por isso que é gostoso ler com cuidado, né? 31. Porque se nós julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos. Quando nós refletimos, fazemos uma auto-reflexão diária e pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa conduta e repreendemos a nós mesmos, nos exortando a andar em santidade na presença do Senhor, abrindo mão de um espírito egoísta, de um espírito autoritário, de um espírito invasivo, de um espírito ambicioso, egoísta, carnal. Então, o Espírito Santo nos capacita a termos um coração amolecido, né? E à medida em que nele meditamos, somos abençoados em Cristo. A não reflexão nos separa da presença do Senhor, porque quando nós fazemos uma autorreflexão, estamos observando esse mandamento, esse ensino do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, em que somos repreendidos. O Senhor repreende aquele que ama. Somos repreendidos como
filhos de Deus. É isso que está escrito aqui, ó, no versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, vírgula, para não sermos condenados, para não sermos excluídos com o mundo. Fazendo paralelo deste versículo, porque quando fazemos esta ordenança, quando cumprimos esta ordenança diariamente, nós olhamos para a cruz do Calvário, onde Cristo morreu e julgou o pecado, irmãos. Então, irmãos, deixa eu separar aqui certinho, porque foi a minha gatinha separou aqui, minha gatinha separou. Então, irmãos, somos repreendidos por Cristo. Somos repreendidos em Cristo, por Cristo, para recebermos o galardão no tribunal de Cristo e não sermos excluídos do tribunal do grande trono branco. Viu a importância, irmão, da autorreflexão espiritual diária, a observação da autorreflexão? Então eu estou fazendo um paralelo aqui, irmãos. O crente que faz uma autorreflexão em Cristo, uma autorreflexão espiritual diária, pedindo perdão dos pequenos atos falhos que pode gerar o pecado no nosso coração e na nossa mente, o Espírito Santo vai liberando a autoconsciência na medida em que nós aplicamos nosso coração a meditar na palavra do Senhor e se santificar e receber o galardão de Cristo, porque isso gera um trabalho para o Senhor. Porque aí se preocupamos com as almas, com o Evangelho, levamos a palavra do Senhor, meditamos em oração, em jejum, clamamos misericórdia a Deus. Isso tudo é gerado pela autorreflexão na cruz do Calvário, onde o Senhor julgou o pecado com um sacrifício perfeito, completo, e consumou na cruz a salvação e habilitou o homem a estar na presença do Senhor como filhos de Deus. Sendo assim, temos o Espírito Santo que nos capacita a uma autorreflexão, que não é uma autocrítica, uma autodepreciação, porque isso não é do Senhor. A autorreflexão é do homem inteligente, o homem sábio, que reflete a imagem do Senhor. Agora, irmãos, quando não praticamos a autorreflexão, então nós estamos sendo negligente na meditação da palavra do Senhor. Aí é o perigo. Porque a Bíblia fala que vamos nos apresentar no tribunal de Cristo. Como vamos nos apresentar ao tribunal de Cristo? Para passarmos vergonha? Para sentirmos tristeza e arrependimento de quanto nós deixamos de fazer, de abençoar, de buscar, de orar, de jejuar, de amor pelas almas? Porque na presença do Senhor, Ele é um juiz e os seus olhos tudo vê. Está lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 em diante, tem toda essa circunstância. Na presença do Senhor, nada ficará em oculto. E o apóstolo João, na sua segunda epístola 2:28, diz que muitos passarão vergonha. Então, essa pregação, essa reflexão dessa tarde, é para evangélicos, é para crentes, aquele que se acha salvo e que tem certeza da sua salvação, assim como eu. Nós somos os primeiros a ficarmos atentos e a autorreflexão espiritual na presença do Senhor
para nos apresentarmos para um galardão de glória, um galardão de autoestima, de que não tenhamos do que nos envergonhar. Apresentarmos obras irrepreensíveis na presença do Senhor. Irmãos, isto é o que eu queria falar essa tarde. Esse vídeo é um pouco mais curto, tá bom? E eu espero que este vídeo alcance muitos irmãos, que isso traga reflexão para você e para mim, para orarmos um pouco mais, jejuarmos um pouco mais. Com a nossa reflexão, termos um coração contrito, termos um coração quebrantado, de amor pelas almas, porque o Senhor afirma, dizendo na carta aos Coríntios, que ele se apresentará aos salvos no tribunal de Cristo para galardão. E eu e você não passamos vergonha, porque o apóstolo João nos adverte que muitos estarão nesse tribunal para vergonha e tristeza. Uma tristeza que o Senhor é que sabe como é que ela é, porque estamos salvos, correto, irmãos? E ainda assim, você vai passar a humilhação na presença do Senhor, seu Deus, que fez um julgamento do pecado. Esse é o tribunal de Cristo julgando os salvos, porque ele já julgou o pecado na cruz, te dando capacidade e ferramentas e advertindo para que você alcance misericórdia no tribunal de Cristo e esteja no tribunal do julgamento das nações e no tribunal do grande trono branco como um membro dos céus, como um corpo glorificado. Isso tudo, irmãos, tem que nos trazer reflexão de que a nossa vida com Cristo não acaba com a morte. É só mais uma etapa. A vida do crente, irmãos, é um contínuo. E a nossa responsabilidade, as nossas condutas, vai gerar reflexo na nossa vida espiritual. E toda esta desenvoltura que a Bíblia diz que acontecerá, você estará lá. E que não seja envergonhado. Seja um servo que receba um galardão justo, que tenha o que apresentar e não do que se envergonhar. Por isso que eu queria deixar essa reflexão essa tarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim, que a graça do Senhor traga a nós capacidade espiritual de autorreflexão que gera um galardão ambicioso, grande, bom. Que seja um servo que esteja sempre ao lado do Senhor, que ele possa contar, porque nossas condutas e autorreflexão vai gerar em nós, na nossa vida eterna e espiritual com Cristo, galardão. A Bíblia afirma. E eu quase não vejo este tipo de ensino, que deve nos trazer não preocupação, mas reflexão. Glória a Deus, paz do Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Continue orando por mim. Sou necessitado das orações dos irmãos. Tenho uma família que precisa muito das orações dos irmãos. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, graça e paz. E que aquele que estiver vendo esse vídeo tenha misericórdia, paz e prosperidade na família, na casa, com uma unção de sabedoria, de glória, de misericórdia, salvação. Entra com graça, paz e repreenda todo o mal na vida e na casa desse servo que esteja vendo esse vídeo. Eu declaro vitória e bênção na tua vida. Amém.